Outro aspecto importante da psicodinâmica do transtorno obsessivo compulsivo vem a ser o que conhecemos como pensamento mágico. Esses pacientes acabam possuindo sempre atos de compulsão como uma maneira de representar esse pensamento mágico. Esses pensamentos mágicos são sempre autorreferenciais. Ou seja, quando eles têm a certeza de que está tudo bem, mas eles não têm essa certeza toda hora. Então muitos deles não podem, teve até um filme que passou muito isso, com Jack Nicholson, muito interessante, que alguém pode ver. Nesse filme, acho que conto melhor algo desse tipo de filme, se ele pisasse numa linha que estava na calçada, ele passaria mal. Esses pacientes, eles se sentem ameaçados de cometer um gesto que venha gerar depois um castigo, e geralmente um castigo de perda, uma perda de morte, uma perda grave. Se pisa numa linha, a mãe pode morrer, ou a mulher, ou o filho pode morrer, ou a filha. Uma mulher que sai de casa e não lavou a mão direito, poderá então, com aquilo, causar um problema com a mãe dela, que está em outra cidade, e ela tem uma doença e morrer. Então, o gesto do pensamento mágico é sempre de uma maneira distante daquela situação. É quase que aquela pessoa estivesse dizendo assim, que ela tem capacidade de controlar o futuro. Quer dizer, ela controla o amanhã através do pensamento mágico, na fantasia do pensamento mágico. Então, é um sintoma conhecido que alguns pacientes precisam sempre colocar os mesmos objetos dela na mesma posição. Eu me lembro de um caso que uma senhora, ela quando ia deitar à noite, ela precisava colocar os chinelos dela próximo à cama, mas se amanhã, no dia seguinte, ela percebesse que o chinelo estava fora do lugar, ela tinha que rodar em volta da cama para acabar com o mal que seria aquele dia. E se ela não andasse com o pé direito, aquele dia seria um dia nefasto. Então, esses pensamentos mágicos sempre remontam e sempre levam para situações mais antigas de que se supunha na fantasia, né? Que podia controlar aqueles adultos como criança, né? Que estavam então cuidando de si e sempre se frustrando. Então, quando tem um transtorno obsessivo compulsivo, é como se isso voltasse, mas voltasse nessa ordem de um sintoma do pensamento mágico, como se controlasse o futuro, a vida e a morte, principalmente, né? Dentro desses elementos dos elementos da psicodinâmica, há os rituais compulsivos, que são bastante claros, né, para as pessoas que um dia já presenciou isso aí, fica muito claro o ritual compulsivo. Né? O que eu já estava dizendo antes, dessa senhora que ao acordar o chinelo estava fora do lugar, ela tinha que fazer rodar em torno da cama, mais de uma vez. E às vezes ela era obrigada, por ela mesma, óbvio, a rezar quase que meia hora, ou mais de uma hora, todo o terço, para eliminar o mal que vinha. Então aquilo era feito compulsivamente. Em outras ocasiões ela tinha por obrigação rodar 6 horas da tarde em torno da igreja, também fazer um contorno da igreja para acabar com gesto, com ação que pudesse ter no dia. Esse ritual compulsivo levava ela a perder o tempo. Outros rituais compulsivos desses pacientes estão sempre colocando as coisas no mesmo lugar, não admite que alguém tira do lugar determinados detalhes e repetem como uma ação de que se não fizer aquele ritual, irá passar mal. Então geralmente isso começa quando acorda pela manhã. Tem que fazer sempre os mesmos gestos reconhecidos. Quanto maior a ansiedade que sente ameaçada pela fantasia de um castigo, mais os rituais podem então surgir. E são diversos. Não existe uma regra em torno de ritual. Existe uma patoplastia imensa disso aí. Né? Existe um enorme grau de ritualidade compulsiva. Mas todos eles visam eliminar a ansiedade que tem do paciente, como algo repetitivo, marcado. Alguns se aproximam muito dos rituais religiosos, e essas pessoas são muito próximas dos rituais religiosos. Alguns também dos rituais típicos do sistema militar, que também essas pessoas se adaptam bem à ritualística militar,
porque é como se descarregasse ali aquelas angústias do ritual compulsivo. É como se ali equilibrasse. Mas fora dos rituais, tanto religiosos quanto militar, há uma necessidade diária de criar alguma coisa que estabeleça esse jogo. Eliminar a ansiedade através de gestos repetitivos, sempre iguais, de algum acontecimento, para não serem castigados. Uma outra forma dessa psicodinâmica, chamadas fobias obsessivas, é a imagem mental, que pode ter essas ideias fixas que eu no início me referi. A imagem mental de ter, por exemplo, uma imagem perturbadora. Alguns se perturbam e se autocastigam, autopunem, às vezes com imagens religiosas, de uma vez de um santo fazendo algum gesto imoral, ou de um santo defecando. Isso cria para aquela imagem daquela pessoa com transtorno obsessivo compulsivo e que tem às vezes um componente religioso forte, como um castigo de si, ficar imaginando determinadas pessoas com esses gestos santos.